Hoje eu vou mostrar para você como fazer essa blusa linda em crochê para o seu verão. Ela é toda feita com esse ponto vazado aqui, que é conhecido como ponto tela, e tem esse acabamento lindo aqui na gola, feito com o ponto barra 1 por 1. Ela é feita com essas mangas compridas, com esse ponto todo vazado, mas se você quiser fazer com manga curta, é só você fazer menos carreiras. Para eu fazer essa peça aqui, eu utilizei 2 fios da linha Charme na cor castanha e agulha para crochê número 4, para eu poder tecer a peça, e agulha número 3 para eu fazer a gola. E se você quer que eu traga mais passo a passo desse tipo de peça aqui para você, escreva aqui nos comentários a palavra blusa, que eu trago mais esse tipo de peça aqui para você. Essa peça aqui é tamanho G e no decorrer do vídeo eu deixo todas as dicas para você fazer a sua peça do tamanho P ao tamanho GG. Essa peça aqui no tamanho G ficou medindo do ombro até a barra 49 centímetros. Aqui na largura de uma cava a outra, ela ficou medindo 53 centímetros. Aqui na cava, ela ficou medindo 48 centímetros, medindo daqui, dando a volta até aqui atrás, 48 centímetros. O comprimento da manga ficou com 48 centímetros. Aqui na abertura da manga, ficou medindo 23 centímetros. E a gola ficou medindo 3 centímetros de largura, com 5 carreiras. Se você quiser fazer uma gola mais larga, você pode seguir fazendo mais carreiras, e se você quiser fazer uma gola mais estreita, você faz menos carreiras. Eu espero muito que você goste de fazer essa peça, ela é muito fácil e rápida para fazer, e ela é uma delícia para você usar. Vamos ao passo a passo. Para iniciar essa blusa, nós vamos precisar de 2 partes iguais a essa daqui, uma para fazer a parte da frente, a outra para fazer a parte das costas. Eu tenho essa parte aqui toda pronta, e agora eu vou fazer a segunda parte junto com vocês. E para iniciar eu faço essa laçada, insiro a minha agulha e prendo o fio desse jeito. Agora eu vou fazer o tamanho G aqui, então eu vou fazer um total de 95 correntinhas. Se você for fazer o tamanho GG, você faz 99 correntinhas. Se for fazer o tamanho M, você faz 91 correntinhas, e para o tamanho P, você faz 87 correntinhas, sempre aumentando ou diminuindo de 4 em 4 correntinhas, de acordo com o tamanho que você quer fazer. Fiz aqui um total de 95 correntinhas, esse cordão de correntinhas ficou medindo 59 centímetros. E um detalhe super importante nesse ponto é que você precisa ter sempre uma quantidade ímpar de correntinhas aqui na base. Agora eu vou virar o trabalho, laço o fio, contar 1, 2, 3, 4, e na quinta corrente eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. Agora eu faço uma corrente, pulo uma corrente de base e na próxima corrente eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base, na corrente seguinte eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base, na corrente seguinte eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base, na corrente seguinte eu faço um ponto alto. Vai ficando assim e eu sigo fazendo os pontos desse jeito até chegar aqui na última corrente. Chegando aqui no final, eu pulo a última correntinha e faço o meu último ponto alto nessa última correntinha. Ficou desse jeito aqui. Agora eu viro o trabalho, faço 3 correntes, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, eu faço uma corrente de separação, totalizando 4 correntes aqui no início. Laço o fio, venho direto no topo desse ponto e faço um ponto alto. Mas observa que tem 2 laçadinhas aqui no topo do ponto. Se eu fizer o ponto passando apenas por essas 2 laçadinhas, o ponto fica torto desse jeito aqui. Então, vou desmanchar e eu vou inserir a minha agulha passando aqui por essa terceira laçadinha. Fico com 3 laçadas na agulha. Agora, faço o meu ponto alto desse jeito aqui e o ponto fica alinhado, sempre na mesma direção. Eu vou fazer todos os pontos nesse trabalho desse jeito. Fiz aqui uma correntinha e insiro a minha agulha passando aqui pela terceira laçadinha desse ponto. E faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, sempre inserindo a agulha aqui pela terceira laçadinha do ponto. Observa que fico sempre com 3 laçadas na agulha, faço um ponto alto. E eu sigo fazendo exatamente desse jeito, até chegar no final dessa carreira aqui.
Chegando aqui no final, eu faço um ponto alto nesse penúltimo ponto. Agora faço uma corrente, pulo uma corrente, e aqui na corrente seguinte, eu faço um ponto alto. Finalizei desse jeito aqui. Viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mais uma corrente de separação. Aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha passando pela terceira laçada e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, e eu sigo fazendo essa carreira toda desse jeito até chegar no final. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto, faço uma correntinha, pulo uma correntinha e na correntinha seguinte eu faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto mais uma de separação. Aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha passando pela terceira laçada e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto no ponto seguinte. Eu iniciei aqui a 4ª carreira fazendo esse ponto tela, eu vou seguir fazendo todas as carreiras indo e voltando exatamente desse jeito aqui, até que eu fique com um total de 37 carreiras, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Agora eu marquei 16 pontos altos de cada lado e fiz uma marcação no 16º ponto para essa peça aqui, que é tamanho G. Se você estiver fazendo o tamanho GG, você faz uma marcação aqui no 17º ponto. Se estiver fazendo o tamanho M, você faz a marcação no 15º ponto. E se estiver fazendo o tamanho P, você faz uma marcação no 14º ponto. Essa parte aqui é a parte do ombro da peça e aqui nós temos o decote. Nós vamos começar a fazer esse lado e depois esse lado aqui, fazendo as diminuições para formar esse decote. Faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E eu sigo fazendo os pontos assim até chegar nesse ponto aqui. Chegando aqui, eu fiz esse ponto alto, laço o fio, vou tirar a marcação. Agora, não faço correntinha, insiro a minha agulha direto nesse ponto aqui e faço um ponto alto. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço 3 correntes, laço o fio, pulo esse ponto e nesse ponto aqui eu faço um ponto alto. Agora, faço uma corrente, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, faço uma corrente, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Iniciei aqui a segunda carreira dessa parte, fazendo diminuições aqui, começa a formar esse decote e eu sigo fazendo os pontos assim, intercalando um ponto alto, uma correntinha, até finalizar essa carreira. Finalizei a segunda carreira, viro o trabalho, faço 3 correntes, mais uma de separação. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto alto nesse ponto aqui, não faço correntinha, laço o fio e nesse ponto aqui eu faço um ponto alto. Finalizo a terceira carreira desse jeito. Viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, laço o fio, pulo esse ponto, nesse ponto eu faço um ponto alto. Uma corrente, nesse ponto eu faço um ponto alto e eu sigo fazendo os pontos desse jeito até chegar no final dessa carreira aqui. Finalizei a 4ª carreira, viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto e sigo fazendo desse jeito até chegar aqui. Chegando aqui nessa parte da 5ª carreira, eu fiz um ponto alto nesse ponto aqui, não faço corrente e faço um ponto alto no topo desse ponto aqui. Finalizei a 5ª carreira desse jeito, viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, pulo esse ponto e nesse ponto aqui eu faço um ponto alto. Fica desse jeito aqui.
Agora, faço uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto. Uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto. E sigo fazendo desse jeito até chegar aqui no último ponto. Finalizei a sexta carreira, viro o trabalho. Faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. No topo desse ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no topo desse ponto. E sigo fazendo a sétima carreira desse jeito aqui, até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no último ponto, eu faço uma corrente, agora pulo uma corrente, e na próxima corrente eu faço um ponto alto. Finalizei a sétima carreira com 11 pontos altos. Se você quiser essa parte aqui mais fina, você pode fazer mais diminuições e deixar com menos pontos. E se você quiser fazer mais larga, você faz menos diminuições e deixa essa parte aqui com mais pontos. Eu tenho aqui, nessa parte do tamanho G, 11 pontos altos e eu fiz 7 carreiras. Agora, eu vou cortar o fio. Agora, nós vamos começar a fazer esse lado. E esse lado, a gente não começa aqui, a gente começa desse lado aqui para casar exatamente do mesmo jeito que fizemos aqui. Eu vou fazer a laçada prendendo o fio na agulha. Agora, tiro a marcação, insiro a minha agulha aqui onde estava a marcação e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 3 correntes. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, faço uma corrente de separação. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E sigo fazendo essa carreira assim até chegar aqui no último ponto. Finalizei a primeira carreira desse lado. Agora, eu viro o trabalho. Faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto aqui no próximo ponto. E eu sigo fazendo desse jeito até chegar aqui. Chegando aqui no final dessa segunda carreira, eu fiz um ponto alto, não faço correntinha. No topo desse ponto, eu faço um ponto alto. Fica desse jeito aqui. Viro o trabalho, faço 3 correntes, pulo esse ponto e nesse ponto eu faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto eu faço um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto eu faço um ponto alto, uma corrente e sigo fazendo assim até finalizar essa terceira carreira. Finalizei a terceira carreira, viro o trabalho, faço 3 correntes mais uma de separação. No topo desse ponto, eu faço um ponto alto e sigo fazendo essa quarta carreira até chegar nesse ponto aqui. Chegando aqui nessa quarta carreira, eu fiz um ponto alto nesse ponto, não faço corrente e no topo desse ponto eu faço um ponto alto. Finalizo a quarta carreira desse jeito, viro o trabalho. Faço 3 correntes, pulo esse ponto, nesse ponto eu faço um ponto alto, uma corrente, no topo desse ponto eu faço um ponto alto, uma corrente e sigo fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizei a quinta carreira, viro o trabalho e sigo fazendo a sexta carreira até chegar aqui. Chegando aqui no final da sexta carreira, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto nesse ponto alto aqui. Desse jeito. Finalizei a sexta carreira com 11 pontos. Viro o trabalho e eu vou fazer a sétima carreira repetindo a sexta carreira, fazendo exatamente desse jeito aqui. Finalizei a sétima carreira, agora eu tenho os dois lados iguais. Fiquei com 11 pontos aqui, é muito importante você contar para ficar com a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Agora, eu vou cortar o fio e eu vou deixar uma sobra assim para eu costurar o ombro. Agora, eu tenho essa parte aqui pronta, com 7 carreiras nessa parte aqui. E essa outra parte aqui eu fiz igual, com a mesma quantidade de carreiras nessa parte aqui. A única diferença é que nessa parte aqui eu fiz uma carreira a mais, ficando com 8 carreiras aqui, contando a partir dessa primeira carreira, para eu poder fazer a queda do ombro. Então, essa parte aqui é a parte de trás, com 8 carreiras, e essa daqui é a parte da frente, com 7 carreiras. Agora, eu vou posicionar assim, deixando o avesso do crochê para fora desse lado e desse lado aqui. Pego essa ponta aqui e passo no fundo da minha agulha de tapeceiro. Eu vou juntar as duas pontas
e vou fazer uma costura unindo esse ombro aqui. Insiro a minha agulha desse lado aqui, faço um ponto desse jeito aqui, junto as duas partes, e eu sigo costurando desse jeito aqui. Insiro a minha agulha desse lado, passando por duas laçadinhas, aqui do outro lado, passando por duas laçadinhas, e sigo fazendo a união desse jeito aqui. Finalizei a costura desse lado, o lado direito fica desse jeito aqui, o lado avesso fica desse jeito. Agora, eu vou cortar o fio, venho aqui desse lado e faço uma costura unindo as duas partes desse lado, do mesmo jeito que fiz desse lado aqui, ficando com as duas partes iguais. Finalizei a costura do outro ombro, agora eu tenho os dois ombros unidos, a nossa blusa tá desse jeito aqui. Agora, eu vou virar, deixando o lado direito aqui pra cima. Vou dobrar desse jeito aqui. Eu vou pegar a fita métrica e eu vou medir 48 centímetros. Vou medir 48 centímetros, dobrando a fita desse jeito aqui. Agora, venho aqui, meço os 48 centímetros desse jeito, faço uma marcação desse lado e uma marcação aqui do outro lado. Agora, eu preciso contar, porque a mesma quantidade de pontos que eu tenho desse lado, eu preciso ter desse lado aqui, porque aqui forma a lateral da minha blusa. Esse lado aqui já tá marcado, eu venho aqui do outro lado e faço a marcação do mesmo jeito. Fiz a marcação aqui do outro lado, então, eu tenho 48 centímetros daqui até aqui. E é muito importante enfatizar que a mesma quantidade de pontos que eu tenho desse lado, eu preciso ter desse outro lado aqui. Agora que eu tenho os dois lados marcados, eu vou abrir assim. E essa parte da marcação daqui até aqui é a parte da manga. Então, eu vou começar a tecer a manga aqui e vou fazendo as carreiras indo e voltando daqui, até atingir o comprimento da manga. Para iniciar, eu vou fazer a laçada prendendo o fio desse jeito. Agora, venho aqui nessa primeira marcação, insiro a minha agulha e prendo com um ponto baixíssimo, desse jeito aqui. Lembrando que esse aqui é o lado direito da peça. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. No topo desse ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação. Nesse ponto aqui, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui nesse ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto no topo desse ponto, uma corrente de separação, um ponto alto no topo desse ponto. E eu sigo fazendo os pontos desse jeito, passo por toda essa parte aqui, até chegar aqui nessa marcação. Chegando aqui onde tem uma marcação, eu vou tirar a marcação, insiro a minha agulha e faço um ponto alto aqui. Então, eu tenho aqui, dessa parte até essa parte aqui, a primeira carreira da manga. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, e sigo fazendo essa carreira toda desse jeito aqui. Essa daqui é a segunda carreira da manga. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto, uma correntinha, pulo uma corrente, e na próxima corrente eu faço um ponto alto. Finalizei a segunda carreira da manga. Viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto aqui no próximo ponto,
e sigo fazendo essa terceira carreira da manga desse jeito aqui. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto, uma correntinha, pulo uma corrente e na corrente seguinte eu faço um ponto alto. Finalizei a terceira carreira da manga, viro o trabalho, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto, uma corrente de separação. Nesse ponto aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma corrente e um ponto alto aqui no próximo ponto. Eu iniciei a quarta carreira da manga desse lado, agora é só seguir fazendo as carreiras indo e voltando todas exatamente desse jeito. Você vai fazendo as carreiras e vai medindo até atingir o comprimento que você quer. Depois você corta o fio, vem aqui desse lado, abre a peça e começa a fazer a manga desse lado, do mesmo jeito que fez do outro lado, até ficar com as duas mangas iguais. Eu vou seguir fazendo as minhas duas mangas aqui e depois eu volto com vocês para eu mostrar as duas mangas prontas. Finalizei aqui essa manga, depois eu vim aqui do outro lado e fiz a outra manga do mesmo jeito. Eu fiz aqui um total de 33 carreiras em ponto tela e depois eu finalizei fazendo uma carreira em pontos baixos para fazer o acabamento. Agora eu vou abrir assim. E nós vamos iniciar agora a primeira carreira da gola. Para fazer a gola, eu vou utilizar a agulha para crochê número 3, vou utilizar uma agulha mais fina para fazer uma gola mais delicada. Eu vou fazer a laçadinha no fio, insiro a agulha e prendo o fio na agulha desse jeito. Agora, venho aqui do lado direito no ombro, vou inserir a minha agulha em uma das emendas aqui no ombro. E puxo a laçada assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto alto. Agora, nesse encontro entre esse ponto e esse, eu faço um ponto alto. Nesse espaço, eu faço um ponto alto. Nesse encontro aqui, eu faço um ponto alto. Nesse espaço, eu faço um ponto alto. Nesse encontro, eu faço um ponto alto. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto e um ponto alto em cada espaço. Contorno a gola toda fazendo os pontos assim, até chegar aqui. Eu tô finalizando aqui essa primeira carreira da gola. Chegando aqui, eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha desse ponto aqui, eu faço um ponto baixíssimo, fechando essa carreira desse jeito. Agora, eu viro assim, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, laço ele e trago, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Dessa forma, eu simulei aqui um ponto alto em relevo. Agora, insiro a minha agulha aqui na parte de trás desse próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, insiro a minha agulha aqui nesse ponto pela parte da frente, faço um ponto alto em relevo. Insiro a minha agulha nesse ponto pela parte de trás, faço um ponto alto em relevo. Insiro a minha agulha nesse ponto aqui, laçando o ponto pela parte da frente, faço um ponto alto em relevo. E todas as vezes que eu insiro a minha agulha aqui pela parte de trás, eu faço um ponto alto em relevo, fazendo baixo relevo, e depois eu intercalo, inserindo a agulha aqui pela parte da frente, fazendo um ponto alto em relevo, em alto relevo. E eu sigo fazendo essa carreira toda desse jeito aqui. Sempre intercalando um ponto alto em relevo, fazendo relevo aqui pela parte da frente, e um ponto alto em relevo, fazendo relevo aqui pela parte de trás. Vai ficando desse jeito aqui. E eu sigo fazendo essa carreira toda desse jeito, até dar a volta toda e chegar aqui. Tô concluindo aqui a segunda carreira, chegando aqui eu fiz esse ponto alto em relevo, embaixo relevo. Agora, eu insiro a minha agulha no topo desse ponto aqui e fecho com um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, insiro a minha agulha aqui nesse ponto que fechei, faço esse ponto baixo, 2 correntes. Agora, esse ponto aqui é um ponto em relevo, com relevo aqui pela parte de trás. Insiro a minha agulha aqui na parte de trás e faço um ponto alto em relevo. Esse ponto aqui tá com relevo pela parte da frente,
insiro a minha agulha desse jeito e faço ponto alto em relevo com relevo aqui pela parte da frente. E sigo intercalando desse jeito, um ponto alto em relevo com relevo pela parte de trás e um ponto alto em relevo com relevo aqui pela parte da frente, sempre obedecendo a direção do ponto. Se esse ponto aqui tá com relevo pela parte de trás, eu insiro a minha agulha desse jeito aqui, laçando o ponto pela parte de trás. Se esse ponto aqui está com relevo aqui pela parte da frente, insiro a minha agulha aqui, laçando o ponto pela parte da frente e faço o ponto alto pela parte da frente, fazendo ponto alto em alto relevo, desse jeito aqui. Eu tô chegando aqui no final da terceira carreira da gola e olha como vai ficando bonita essa gola. Chegando aqui, eu fiz esse ponto alto em baixo relevo. Agora, tenho essas duas correntinhas no topo desse ponto aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui nessa segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a quarta carreira. Insiro a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, duas correntinhas, laço o fio. Aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha pela parte de trás, obedecendo a direção dele. Faço um ponto alto. Nesse ponto alto em relevo aqui, insiro a minha agulha aqui pela parte da frente e faço um ponto alto em relevo. Insiro a minha agulha no próximo ponto, laçando o ponto aqui pela parte de trás, faço um ponto alto em relevo. Insiro a minha agulha aqui, laçando o ponto pela parte da frente, faço um ponto alto em relevo. Eu iniciei aqui a quarta carreira, vou seguir fazendo as carreiras exatamente desse jeito, até que eu fique com um total de 5 carreiras. Eu concluí aqui as 5 carreiras da gola. Essas 5 carreiras ficaram medindo 3 centímetros. Agora, eu vou cortar o fio. Puxo essa laçada. Agora, insiro a minha agulha nessa laçadinha aqui. E volto com essa laçada aqui pra dentro. O arremate fica desse jeito aqui. Agora, venho aqui no avesso, insiro a minha agulha em qualquer ponto, puxo essa laçadinha, faço uma correntinha para firmar essa ponta aqui no avesso. Agora, eu sigo caminhando com essa ponta entre os pontos até que ela desapareça totalmente aqui no avesso para fazer o arremate. Agora, ela tá toda pronta, ela fica flexível desse jeito aqui. Agora, eu vou dobrar a blusa, deixando o lado avesso do crochê aqui pra fora. Junto as duas partes assim. Agora, eu passei o mesmo fio que teci a peça aqui no fundo dessa agulha de tapeceiro e vou começar a fazer uma costura daqui, passando por toda essa parte até chegar aqui na barra. Eu junto assim as duas pontas, vou inserir a minha agulha nesse pontinho desse lado aqui, nesse pontinho aqui do outro lado. Faço essa laçadinha prendendo assim. Agora, eu sigo costurando, insiro a minha agulha em duas laçadinhas desse lado, em duas laçadinhas aqui do outro lado, e faço um ponto. Volto aqui do outro lado, insiro a minha agulha passando por essas duas laçadas, aqui do outro lado, insiro a minha agulha passando por essas duas laçadas, e faço o ponto desse jeito aqui. A costura vai ficando desse jeito aqui, esse daqui é o lado avesso da peça, esse daqui é o lado direito. Eu sigo costurando desse jeito, contorno toda essa parte aqui, depois eu viro e faço a costura unindo essa parte aqui até chegar aqui na barra. Depois que chegar aqui, eu faço o arremate do fio e começo a fazer a costura desse lado, costuro toda essa parte aqui e depois essa parte, deixando os dois lados iguais. Finalizei o arremate, a nossa blusa já tá toda pronta, ela ficou desse jeito aqui. É uma blusa muito prática, muito rápida, muito gostosa de fazer
e fica linda no corpo. Aqui na parte da frente, observa que ela tem essa virada aqui, porque eu tenho mais carreira na parte de trás que na parte da frente, e ela fica com esse decote assim. Então, você consegue observar que a parte da frente fica um pouco mais baixa que a parte de trás, por causa dessa carreira que faço a mais aqui no ombro, na parte de trás. E ela ficou toda desse jeito aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu joinha no vídeo e eu espero você na nossa próxima aula.